Glória a Deus pela presença de vocês nessa terça-feira calorosa. Deus está presente aqui no nosso meio. Queridos, hoje vai ser a nossa última aula desse mês de setembro. Hoje nós vamos encerrar ela e depois, no mês de outubro, a gente inicia outra matéria, tá bem? No final do culto eu vou anunciar qual vai ser a matéria do mês que vem. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre relações de trabalho. Uma vez que o estudo é sobre o cristão e a sociedade, o crente cristão diante da sociedade, o trabalho faz parte, amém? Que a gente trabalha numa sociedade, nem todo mundo tem a sorte de trabalhar com cristãos. Eu mesmo sempre trabalhei com pessoas que não eram cristãs, sempre trabalhei com ímpios, mas estou no mundo, se eu estou no mundo, eu tenho que trabalhar, né? Hoje nós vamos falar sobre essa questão de relacionamento, de trabalho com as pessoas lá de fora. 1 Pedro capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Amém. Então fique de pé um pouquinho para nós lermos. 1 Pedro 2, 17 ao 20 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Amém? Pode se assentar. Que Deus nos abençoe essa aula nessa noite. Se está sofrendo porque está fazendo coisa errada no trabalho, não está trabalhando direito, não está obedecendo ao chefe de seção, não está prestando atenção no serviço, está errando muito, é claro que vão pegar no teu pé, os chefes vão te chamar a atenção, aí não adianta você reclamar com Deus. Oh, meu pai, como estou sendo perseguido no meu serviço, como pegam no meu pé, e não sei o quê, e fala com Deus. Deus nem vai ouvir essa tua oração, porque você está sendo punido porque merece. Você não faz as coisas direito, é claro que o chefe vai te pegar no pé. Como é que você pode querer reclamar com Deus e se justificar? Eu estou sofrendo porque eu sou cristão, eu estou sofrendo porque eu sou crente, crente é assim mesmo, todo mundo pega no pé. Para com essa conversa boba que não tem nada a ver não, é que você não faz as coisas direito, por isso você é punido. Por isso que aqui diz, nesse texto que nós acabamos de ler agora, que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Ora, não tem que se glorificar porque está sofrendo no serviço com essa perseguição e tudo mais, se é que você está fazendo coisas erradas. Tem mais é que sofrer mesmo, tem mais é que ser esbofeteado mesmo. Não faz coisa direito, o cristão tem que dar testemunha onde quer que ele esteja, trabalhar com honestidade. Não é só na frente do chefe, longe do chefe tem que trabalhar também. Agora, por outro lado, Deus fala, mas se você está sofrendo perseguição,
sem estar fazendo nada errado, você está cumprindo a sua função, tudo certinho, e mesmo assim estão no seu pé, estão te perturbando, fica tranquilo, porque Deus está vendo tudo isso. E aí sim você será glorificado por Deus, por estar padecendo perseguição pelo nome dEle. Perceberam a diferença? Não é qualquer sofrimento não que pensa que Deus vai estar honrando só porque você é crente. Se você não andar direito, você vai ser esbofeteado, você vai ser perseguido e com merecimento. E Deus não vai poder fazer nada por você. Amém? Queridos, essa questão de relacionamento entre patrão e empregado, ou chefe, subordinado, a Bíblia nos dá várias orientações sobre essa questão, sobre esse assunto. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Encontrou? Diga amém. Vamos ler do verso 5 ao 7, que diz assim: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ou seja, o nosso patrão, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como eu estava falando agora há pouco, não só trabalhar na frente, mas também por detrás está trabalhando do mesmo jeito. Não servindo à vista como para agradar os homens, como servos de Cristo, fazendo sim de todo o coração a vontade de Deus. Trabalhar com honestidade, não é só na frente, mas na ausência do chefe trabalhar da mesma maneira. Trabalhando como se estivesse trabalhando para o Senhor. Amém? Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Olha como é que Deus quer que o trabalhador cristão se porte no seu trabalho. É com honestidade, trabalhando na frente, trabalhando na ausência, e trabalhando sempre com aquela mente, como se estivesse trabalhando para o Senhor Jesus e não para o homem. E não fique esperando a recompensa dos homens, porque Deus vai te recompensar pela sua atitude. Trabalhando para Deus, você receberá de Deus. Quem crê assim, diga amém. É a vontade de Deus que seja assim. Por isso que ele fala: honra o teu patrão, honra o teu rei, honra o teu governo, todo aquele que está sendo superior a você, seja fiel a eles, não somente por eles, mas para Deus, porque é Deus que coloca todas essas autoridades sobre nós, e quem honra a autoridade está honrando a Deus, e quem desonra a autoridade está desonrando a Deus. A gente tem que ter sempre essa mente, porque muitas vezes nós esperamos do homem uma recompensa e não vem, essa recompensa não vem. Mas se esperarmos de Deus é outra coisa. Por isso é melhor trabalhar mais para Deus do que para o homem. Mesmo você estando trabalhando no serviço aqui embaixo que você precisa, mas considere Deus como teu patrão mais do que o seu patrão. E honre Ele naquilo que Ele te manda fazer. Quem crê assim, diga amém. Amém. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vamos ler do verso 22 ao 25. Diz assim: Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não sirva só na aparência,
como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Mais uma vez reforço aqui dizendo, temendo a Deus, obedeça por temor a Deus, faça as coisas direito por temor a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Trabalhando sempre dessa maneira, você está mais trabalhando para Deus do que para os homens. Sabendo disso, que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo ao Senhor servis. Olha que interessante, como é o relacionamento do cristão no trabalho, sempre Deus na frente. Inclusive ele diz no verso 25, mas quem fizer agravo, quem cometer faltas, receberá o agravo que fizer, pois para Deus não há acepção de pessoas. Deus não vai passar a mão na cabeça do crente ou do cristão que fizer coisas erradas, que não obedecer, que não for sincero no seu trabalho, que não honrar o seu patrão, que não honrar o encarregado da sessão, ainda que ele seja mau, ainda que ele te pegue no pé, ainda que você não está fazendo nada errado, ele está te perturbando. Honra ele, porque ele é autoridade sobre você e colocada por Deus. Honrando ele, você estará honrando a Deus. E Deus fará a justiça que for necessário a seu favor, se você estiver em dia com Deus. Quem crê assim, diga amém. Amém. É dessa forma que funciona. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, o verso 1. Diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores, por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha como Deus quer que a gente veja o nosso patrão, o nosso encarregado, aquele que pega no nosso pé. Deus quer que a gente estime eles. Estime e tenha eles como dignos de toda honra. Para quê? Para que o nome de Deus não seja blasfemado. Porque o empregado que é ruim, o empregado que fala mal do chefe, fala mal do patrão, fica falando mal do salário que recebe, acha que ele está sendo prejudicado, está sendo injustiçado, porque hoje o que tem de empregado que mete o pau no patrão e no chefe é incrível. Eu fui um deles. Quando eu não era crente, eu não suportava, eu tinha uma raiva do meu encarregado, tinha raiva do meu patrão, porque eu era sempre um injustiçado. Caramba, não está contente com o salário? Peça a conta, vai procurar outro. Não é mais fácil fazer isso do que ficar metendo o pau ali no patrão? Porque quando eu entrei no trabalho, foi tratado o salário que eu ia receber. Por que eu tenho que reclamar agora de algo que eu concordei? Alguma coisa está errado nisso, não é? E eu fazia isso, eu não era crente também, né, amados? Vamos levar em conta isso aí. Porque depois que eu me converti, mudou a história, daí mudou. Tanto é que mudou que eu fiquei no meu emprego 42 anos, honrando o meu patrão, honrando meus encarregados, meus amigos de trabalho, e fui fiel até o fim, até me aposentar. Honrei, porque eu aprendi que eu teria que trabalhar mais para Deus do que para o homem.
e que eu teria que esperar a recompensa de Deus e não dos homens, e honrar a posição de cada um deles. Amém? Porque se eu falo mal do patrão, eu estou desonrando a Deus, porque o meu primeiro patrão é Deus. Ele é o primeiro patrão. Como é que eu vou desonrar ele? Amém, queridos? Amados, é incrível, não? Abra comigo Romanos 14. Aliás, Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13, vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Atente para isso, amado, não é só o patrão. Os encarregados também são autoridades sobre nós. E foram colocadas por Deus. Eles não estão ali, foi o patrão que colocou ele. Não, ele está ali porque Deus o colocou. Usou o patrão, é claro, para colocar ele como encarregado, mas Deus está em primeiro lugar. E aquela pessoa era a pessoa certa que Deus queria para ser teu encarregado, teu chefe, ainda que seja chato, nojento, injusto, mas ele é a autoridade que Deus colocou. Ore por ele, honre a ele, porque honrando a ele você estará honrando a Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades, faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Amém? Honre de todas as formas, não somente aquele que é bom, o que é ruim também, honre da mesma maneira, porque são autoridades colocadas por Deus. Por isso que a Bíblia diz toda autoridade, não é somente algumas, toda, porque existem autoridades que estão lá em cima, tem outras que estão mais embaixo, tem outras que são as menores de tudo, mas uma vez que ela esteja num grau superior a gente, ela é autoridade diante de Deus e deve ser honrada. Quem crê assim, diga amém. É duro crer assim, né? Mas é a vontade de Deus acima de qualquer coisa, né? É verdade. Agora Romanos 14, só virar a página aí. Romanos 14, verso 7 ao 12, diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor,
todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Que palavra dura, difícil, né? Todo mundo dará conta a Deus pelo seu procedimento aqui embaixo. Porque Deus nos educa, Deus nos ensina. Se não fizermos o que Ele manda, pode ter certeza, naquele dia vai ter que prestar contas sobre essas atitudes. Que Deus nos ajude a entendermos e praticarmos aquilo que é da vontade de Deus. Parar com esse negócio de falar mal de patrão, falar mal de chefe, falar mal de encarregado, falar mal do serviço, reclamar de tudo, porque naquele dia vai ter que prestar conta de tudo isso. Terrível, né? Terrível. Mas é a Bíblia que diz assim. Queridos, nesses textos nós aprendemos que tanto os empregadores, como os empregadores, tanto como os patrão como os empregados, devem ser honestos, zelosos no trabalho, merecendo assim o reconhecimento do seu serviço. Essa relação deve basear-se no respeito e na ajuda mútua. Isso não é só para empregado, é para patrão também, que tem muitos patrão crentes, que infelizmente exploram funcionário. Infelizmente não pagam a hora extra. Tem patrão que não pagam a hora extra devida. Tem patrão que não reconhece o esforço do empregado que está sempre obedecendo. Manda vir trabalhar no sábado, ele vem trabalhar no domingo, vem. Ele não reclama, ele está sempre pronto a obedecer. Mas, no entanto, o patrão não o honra, não valoriza, nunca dá um aumento para aquele funcionário, sabendo que ele faz de tudo, mas não reconhece. Cuidado, patrão crente, você vai prestar conta naquele dia. Porque assim como nós temos que agradar ao nosso patrão, servir da melhor maneira possível, o patrão cristão também deve honrar o seu funcionário e valorizá-lo. Não pense que só porque é patrão, goza de uma posição melhor, pode fazer o que dá na telha. Não, Deus está de olho, Deus está vendo. E um dia vai ter que responder diante do Senhor isso aí. O que tem de patrão que tira lucros e lucros em cima de funcionário e não reconhece, não é brincadeira. Eu estou falando de patrões evangélicos, não estou falando de patrões do mundo, não. Entendeu? Porque ele sempre tem aquela coisa que só o fato dele dar um emprego para aquele crente, ele já fez muito. Então daí ele explora. E não pode ser assim. Todo trabalhador merece recompensa pelos seus esforços. Quem crê assim, diga amém. Então a gente precisa lembrar disso daí. E lembrando que tanto o empregado como o patrão, todos eles são servos de Deus. E devem trabalhar para Deus. E honrar a Deus. Amém? Amém, igreja? Efésios capítulo 6. Hoje nós estamos lendo bastante Bíblia, hein? Efésios capítulo 6. Vamos ler do 5 ao 8, que diz assim: Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Mais uma vez, pegando nessa tecla. Servindo segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, e sabendo que cada um receberá do Senhor
todo bem que fizer, seja servo ou seja livre, a recompensa sempre virá lá de cima. Creia nisso, aceite isso, entenda isso. Eu tenho certeza que quem trabalha vai ter uma nova visão agora no seu trabalho e vai começar a orar um pouco mais pelo seu patrão, pelo seu encarregado, e vai entender que, apesar de tudo, eles também são servos de Deus e você também é servo de Deus. E você vai trabalhar daqui para frente para Deus mais do que para os homens. Você vai entender que Deus é o verdadeiro patrão e toda a recompensa vem dele, não vem de homem algum. Quando um patrão está honrando o empregado, dando um aumento, alguma coisa, favorecendo aquele funcionário, ele não fez aquilo por conta não, mas o próprio Deus tocou no coração dele para fazer isso, porque tudo vem de Deus, toda boa dádiva, toda recompensa vem lá de cima, não é de homem algum, é Deus fazendo o seu trabalho. Por isso que temos que honrar nosso patrão, honrar o nosso emprego, fazer o melhor que pudermos, esperando de Deus a recompensa. E Deus vai recompensar, usando o patrão, usando o encarregado, para fazer aquilo que vai nos trazer a recompensa. Amém? É assim que Deus trabalha, é dessa maneira. Mais uma vez, Colossenses 3. Colossenses 3, verso 22 ao 25. Vós servos, eu insisto mais uma vez nessa palavra. Vós servos, vós empregados, vós trabalhadores, obedeça em tudo vosso Senhor segundo a carne. Ou seja, obedeça o seu patrão, obedeça o seu encarregado. Quando diz segundo a carne, são os daqui da terra. Não servindo apenas na aparência, como para agradar os homens, ou seja, não seja puxa-saco, não fique ali lambendo, agradando, apenas pela aparência, pela vista, esperando que o patrão vá te recompensar, porque se há alguma coisa que o patrão não gosta é de puxa-saco, sabia? É puxa-saco que é tonto, pensa que está agradando. Nenhum patrão gosta de puxa-saco. Nem encarregado, ele só está interessado no seu trabalho, não que você fique lambendo ele, isso não vai trazer recompensa nenhuma. Por isso que aqui diz, tudo quanto fizerdes, fazei de coração ao Senhor, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que você vai receber do Senhor, a recompensa vem de Deus, não vem do homem. Cada vez que você é recompensado no seu trabalho, creia nisso, foi Deus que te recompensou. Não foi o patrão, se esperasse ele não ia te recompensar nunca. Mas se fizer coisa errada, você vai receber a punição e que virá também de Deus. Deus te punirá, usando também o encarregado, usando o patrão para te punir. Que as autoridades são servos de Deus, para punir os que fazem coisas erradas e para recompensar aqueles que fazem coisas certas. Amém? Creia nisso, amados. Sempre vai ser Deus que vai tomar as atitudes necessárias para as nossas vidas. Essa é a matéria que eu queria trazer nessa noite para nós, a respeito de relacionamento entre patrão e empregado, subordinado e encarregado, em todas as áreas. Sempre vai ser Deus o patrão principal, o recompensador e também o punidor daqueles que fazem coisas erradas. Assim como ele colocou as autoridades com esse efetivo de manter a ordem aqui na terra, punindo os que são errados e recompensando os que estão certos, da mesma forma é ele com os filhos dele. Não é porque é filho, faz o que quer e Deus vai estar sempre passando a mão na cabeça, de forma alguma. A Bíblia diz que Deus nos ama,
que nós somos filhos dele, e como filho, ele castiga aqueles que não andam na linha, ele pune. Deus é Pai, e como Pai, ele sempre nos corrigirá quando fizermos coisas erradas. Amém? Essa era a matéria que eu tinha para trazer hoje, e nós encerramos esse mês de setembro. Amém? E a partir de outubro, que nós vamos retornar com a nossa matéria, agora nós vamos mudar um pouco. No mês de outubro nós vamos estudar um pouco sobre o Velho Testamento. E a primeira matéria que nós vamos estudar é Holocausto. Amém? Holocausto. Alguém sabe o que é Holocausto? Alguém que sabe o que quer dizer Holocausto? Não é aquilo que Hitler fez lá com os judeus, não. Tem até filme, né, o Holocausto, onde ele matou milhões e milhões de judeus. Mas eu quero falar sobre o Holocausto da Bíblia, que era um sacrifício que Deus exigia do povo dele. Nós vamos estudar sobre isso, porque o Velho Testamento, apesar de não ser o livro que serve de doutrina para nós, porque nós somos do tempo da graça e nós seguimos as doutrinas cristãs, mas é um livro que traz muita sabedoria para viver o Novo Testamento. Traz muita sabedoria. A Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra das coisas que viriam. E nela está Jesus desde o começo até o fim. E tudo está prefigurando a vida de Cristo e o trabalho do Senhor em prol da nossa salvação. Quem está disposto a vir estudar? Amém. Amém. Graças a Deus. Fique de pé então e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite de terça-feira, estarmos aqui em Tua presença e aprendermos um pouco mais da Tua palavra, encerrando, Senhor, esse mês de setembro com essa lição que nós tivemos sobre relações de trabalho e patrão. Dai-nos, Senhor, voltarmos para os nossos lares, meditando sobre tudo aquilo que foi falado durante esse mês e procurando nos esforçar, Senhor, para viver para Ti, servindo a Ti, sempre em primeiro lugar. Muda a nossa visão, Senhor, do nosso modo de ver, entendendo que somos primeiramente Teus servos, depois servos dos homens aqui embaixo. E o Teu nome seja glorificado, exaltado, através da nossa prática de vida, não somente pelo falar, mas pela prática de nossa vida cristã. Em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos esse mês de setembro. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus e até o mês que vem.